Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar iniciando o segundo trimestre de 2022 com a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 1, que vem trazendo o título de Entendendo o Caráter na Vida Cristã. O texto de referência está registrado em Éfeso, capítulo 4, do verso 20 a 29. Você que tem aí a sua Bíblia pode estar fazendo a leitura ou mesmo fazendo aí a anotação. E você que tem a lição da Escola Bíblica Dominical, pode depois aí, se já não fez, fazer essa leitura aí para você poder entender o tema que vamos estar abordando hoje. O versículo do dia diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. A verdade aplicada diz: o caráter de Deus que foi impresso em Jesus precisa ser impresso em nós, a fim de que nos tornemos parecidos com Cristo. Então nós vemos aqui a questão do caráter. Nós vamos estar hoje abordando esse tema, entendendo o caráter na vida cristã, e para adquirirmos esse caráter é preciso ser o imitador de Cristo. Paulo, uma certa feita, disse: sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, quando Paulo chama as pessoas a serem os seus imitadores, como ele era de Cristo. Então, a prova fica bem patenteada aqui, bem explícita aqui. O nosso caráter, ele é mudado ou transformado à medida que nós tenhamos uma comunhão com o Senhor Jesus, com a sua palavra, com a oração e etc. Ok, meu querido? Então, nós temos aqui os objetivos da lição de hoje, que precisam ser alcançados, e o primeiro dele é entender a necessidade de buscar o caráter de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então isso aqui fica já bem evidenciado de que nenhuma pessoa nasce já com um caráter moldado. O caráter ele é adquirido a partir do longo da vida. Do início da vida até o final da vida você consegue adquirir o caráter, a mudança de atitude, etc. e tal. Segundo, ser capaz de diferenciar caráter e dons. Aqui é um outro ponto importante. E terceiro, conhecer que por meio da palavra de Deus, nossa vida é transformada. Então, veja bem, que eu já falei a princípio. O caráter, ele é moldado em nós pela palavra de Deus, pela comunhão com Cristo, pela uma vida de dedicação a Deus, de comunhão com Deus. Ok? Então, fora disso, nós não teremos um caráter. O nosso caráter, que podemos dizer assim, ele é um caráter mundano, onde o erro, a prática das coisas pecaminosas, tudo isso acaba se tornando natural para aquele que não conhece a Deus. O momento em que você aceita Jesus como Salvador, e você realmente quer um compromisso com o Senhor Jesus, está disposto a ser um seguidor de Jesus, então você abre mão daquelas coisas que você praticava e começa a praticar novas coisas que agora está dentro desse bojo, está dentro dessa nova economia, vamos dizer assim, que é servir ao Senhor em santidade, em pureza de coração. E aí, essa mudança de caráter se evidencia exatamente nesses atos que você vai praticar a partir de então. O que era que você praticava, você não pratica mais. Agora você vai viver em novidade de vida. E como vivendo em novidade de vida, você vai ter novas atitudes. Se você não tinha moral, você vai passar a ter uma moral ilibada. É exatamente através do caráter, das atitudes, que as pessoas que estão à tua volta irão observar se realmente está tendo alguma coisa acontecendo na sua vida. E quantas vezes eu já ouvi alguém dizer assim: olha, fulano tinha uma vida assim, 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 e descreve o que ele era, o que ele fazia, como ele vivia. Mas depois que ele passou para a lei dos crentes, você viu como está diferente? Nem parece mais aquela pessoa. O camarada está completamente diferente, mudou. Mas por que será que mudou? Porque ele agora está seguindo a Cristo. Então o caráter de Cristo está sendo impregnado nele.
Ele vai andar como Jesus andou, agir como Jesus agiu. E afinal de contas, irmãos, é isso que o Senhor quer. Por isso que citei, né, a princípio, Paulo. Paulo, ele fala para os irmãos dizendo: irmãos, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque não adianta ser só crente. Crente todo mundo é, e Jesus disse que até o diabo é crente, mas é crente, é tão crente que chega a estremecer. Mas a questão é, não obedece. Então não adianta ser crente. Tem que ser um cristão autêntico. E para ser um cristão autêntico, tem que seguir os passos de Jesus, como ele mesmo afirma, né? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então é essa a questão. E seguir Jesus não é fácil, mas para aqueles que têm uma visão no futuro, sabe que vale a pena pagar o preço. Ok, meu amado? Vamos aqui aí um momento de oração, e a nossa oração hoje é para que Deus venha desenvolver o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos pedir ao Senhor em oração: Senhor, molda o meu caráter, para que eu possa ter o caráter de Cristo, para que eu possa ser uma pessoa diferente, para que eu possa ser realmente sal e luz neste mundo corrompido. É a única forma, irmão, porque senão a gente vai ser aquele crente de máscara, sabe? É um ator, vamos dizer assim, você vai representar aquilo que você na prática não é, e isso não é bom, ok? Muito bem, a introdução está dizendo que a vida cristã necessita ser aperfeiçoada, buscando desenvolver o caráter de Cristo em nossa vida. Para isso, é imprescindível ter um relacionamento profundo com Cristo, uma vida de jejum e oração e meditação na palavra de Deus. Eu acabei de frisar isso aqui. Sem essas condições, sem isto, irmão, nós vamos brincar de ser crente, brincar de ser pastor, brincar de ser diácono, brincar de ser presbítero, brincar de igrejinha, mas jamais teremos uma real comunhão com o Senhor. Jamais chegaremos à estatura de um varão perfeito, porque são essas qualidades que nos levam a nos amalgamar com Cristo, nos tornando com Ele uma só massa. De modo que quando você olha para alguém que está dentro desse contexto, essa pessoa vai ver Cristo. Paulo dizia: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Isso mostra que Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele achava importante, que tinha sido importante para ele durante toda a sua vida, ou boa parte da sua vida. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, a partir do momento que ele começa a caminhar com Jesus e a entender os valores eternos que Jesus tem para nós, ele abre mão e ele considera todo o seu conhecimento terreno, toda a sua sabedoria humana como esterco. E aí ele chega ao ponto de assim: eu já perdi a minha vida material, terrena. Eu agora já não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, em outras palavras, estou vivendo para agradar aquele que me chamou das trevas para a luz. Então isso é imprescindível para nós cristãos. É a única forma, é a única maneira de termos o caráter de Cristo expresso na nossa vida. É observando a sua palavra, meditando na palavra, no jejum, na oração e na comunhão com o Senhor Jesus. Ter essa ligação estreita, esse relacionamento estreito e profundo com o Senhor Jesus Cristo. O ponto-chave de hoje é: a nossa proximidade com Deus nos leva a ser como Ele é. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu vivo Cristo, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Quer uma prova? Um exemplo disso é que quando Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando Jesus entra lá, naquele local onde estava todo mundo reunido, Pedro entra também, vai para perto da fogueira e de repente alguém chega para ele e fala assim: olha, você também é um deles, é um dos seguidores de Jesus. Ele começa ali a praguejar, xingar. Ele falou: a tua fala te denuncia, você é um deles sim, você andava com ele. Então, quer dizer, Pedro, no caso aqui, ele tinha durante 3 anos tido um relacionamento tão próximo com o Senhor Jesus, que ele já era, digamos assim, um imitador de Cristo. Ele era identificado pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de sentar, pela sua fala. Ele adquiriu tudo aquilo que Jesus tinha, ele absorveu. E é exatamente isso que nós estamos ou iremos aprender na lição de hoje. Como adquirir e termos o caráter de Cristo, tendo um relacionamento profundo com Cristo, uma comunhão perfeita com o Espírito Santo, através da meditação das Escrituras,
através do jejum e da oração. São as ferramentas essenciais que eu e você precisamos para ter uma comunhão perfeita com Deus e assim expressarmos para o mundo o caráter de Cristo exarado em nós. O primeiro ponto vem dizendo o que entendemos ser o caráter cristão. O caráter pode ser definido como o conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo reverberados por meio de seu comportamento. Como o nosso foco aqui é entender o caráter cristão, podemos dizer que o cristão necessita desenvolver o caráter de Cristo em sua vida, tais como caridade, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que são o fruto do Espírito de Cristo registrado em Gálatas, capítulo 5, 22, pelo qual o caráter pode ser transformado, moldado e aprendido a qualquer tempo. Por isso, precisamos ser influenciados pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Ou seja, para você obter o caráter de Cristo, esses frutos que está registrado em Gálatas 5:22, ele deve começar a florar em você. Porque, humanamente falando, irmão, nós somos mal. Nós temos amor próprio. E como diz um velho adágio popular, o que é meu e o que é teu, a metade é meu. Então, nós temos esse espírito egoísta de conquistar coisas para nós, e o que pudermos tirar de você, a gente tira, e se puder tirar tudo, a gente tira também. Então, o homem por si só é mau, tem um coração mau, mas a partir do momento que ele começa a ter um relacionamento com Deus, e ele leva esse relacionamento a sério, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no nosso ser, e esses frutos registrados em Gálatas 5:22, eles começam a surgir, né? Que são a caridade, a empatia pelas outras pessoas. Passamos a ter gozo até no sofrimento, porque Paulo nunca viveu numa colônia de férias. Mas ele tinha gozo no sofrimento, ele tinha paz, porque essa paz não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor dá, é uma paz interna, uma paz de espírito, e mesmo tudo esteja ao teu redor, caindo, se despedaçando, mas você mantém a paz. Você é longânimo, você consegue esperar o tempo de Deus, né? Você tem temperança, você não age, né, no calor da emoção. Você é temperado, você fica no fiel, do equilíbrio. Esses são os frutos do Espírito que começa a ser produzido em você e desenvolvido pela ação do Espírito Santo. Então isso é muito importante, irmão, a gente entender e colocar isso em prática no nosso viver. Como colocar em prática? Como colocamos em prática? Seguindo o conselho que está registrado aqui, segundo o comentarista, tendo esse aprofundamento, né, ou esse profundo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, através do jejum e através da oração. Então a gente vai começar, né, a produzir esse fruto, que afinal de contas é o que Jesus espera, Deus espera de cada um de nós. Se estamos enxertados em Cristo, temos que produzir fruto. E à medida que vamos produzindo fruto, o nosso Deus, o Pai, que é o lavrador, ele vem fazendo a poda, tirando os garranchos, as folhas amarelas, a folha seca, aqueles raminhos que não vai dar fruto, para que ele não perca seiva e possa produzir mais fruto ainda. Esse é o desejo de Deus para a minha, para a tua e para as nossas vidas. No ponto 2 vem falando aqui, diferenciando temperamento e personalidade. São dois pontos também importantíssimos para aquele que quer possuir o caráter de Cristo. É preciso ter cautela para não confundir personalidade com temperamento. Embora façam parte um do outro, podemos conceituar personalidade como a característica psicológica que determinarão como uma pessoa pensa, sente e age, tornando assim um indivíduo único. Já o temperamento é um aspecto da personalidade que determina como as pessoas se comportam em relação aos seus semelhantes, no que tange ao desenvolvimento de uma personalidade moldada por Jesus. É vital não abrir mão da própria intimidade com ele. A recomendação bíblica é que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme registra Filipenses capítulo 2, verso 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que ainda nessa época pós-modernidade que nós estamos vivendo, na era da igreja de Cristo na terra, na dispensação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ainda temos cristãos que, apesar de ser convertidos,
que apesar de serem crentes, eles ainda não são 100% convertidos. Eu me lembro de episódios em que o crente saía do prumo por conta desse chamado temperamento. É aquele tipo de pessoas que não leva desaforo para casa. E chegava muitas vezes a dizer, olha, irmão, eu sou crente, viu? Mas esse braço aqui não é crente não, irmão. Eu não levo desaforo para casa não. Bateu, levou. Comigo é assim. Então, qual é o conselho, do Senhor para isso? Nós temos que ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo. Eu sei que é difícil a gente tolerar determinadas coisas. A vontade é de ir para cima e resolver o negócio. Mas quando a gente tem Jesus no coração e quando a gente vive nesse profundo relacionamento com o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos dá graça. A gente respira uma vez, 2 vezes, 10 vezes e se afasta dali. Às vezes pode ser chamado de covarde, de banana e de tantas outras coisas aí, nomes pejorativos aí. Não importa, irmão. Por quê? Como disse Paulo, você já está morto. Como é que defunto reage? Você já viu algum defunto se levantar do caixão para tirar a diferença ou vingar, o que a pessoa fez com ele? Sair correndo atrás do assassino que matou ele? Não faz isso, ele está morto, morreu, acabou. Então nós morremos para as coisas do mundo. Então agora, todo o nosso ser deve ser controlado e administrado e dirigido pelo Espírito Santo. A única forma do Espírito produzir esses frutos que já mencionamos aqui em nós é dando a ele essa oportunidade, morrendo para as coisas mundanas, morrendo para o mundo, para a ignorância, para os ataques do inimigo, porque ele vai nos provocar, ele vai nos tentar, ele quer que nós venhamos sair do sério, que a gente não leve o desaforo para casa. Quantas vezes no farol ou no trânsito alguém te fechou, te xingou e você muitas vezes foi para cima para tirar a diferença? Hoje é um perigo isso aí. Quantas pessoas estão perdendo a vida gratuitamente porque a outra pessoa não tem temor de Deus na vida dela? E aí o camarada comete uma barbeiragem ali e você vê que está certo, que está tudo certo, mas você vai lá para tirar a diferença. E aí você não sabe se o cara está armado ou não e de repente o cara vem e atira em você, enfim. Mas quando você tem temperança, quando você vive no equilíbrio, quando você está debaixo da unção e da comunhão do Senhor, você sabe que o cara fez errado. E aquilo realmente tira a gente do controle. Aquilo realmente não deveria ter acontecido. Invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E segue o seu caminho. O anjo do Senhor está ao teu redor. Ele está te protegendo, te guardando. Mas quando você sai da presença de Deus para tirar farinha, para tirar a diferença, você primeiro perdeu a razão. E segundo, você corre um sério risco de sofrer um atentado. O segredo é permanecer e ter o sentimento que teve em Cristo Jesus, que Jesus teve. Ele foi, blasfemaram contra ele, xingaram ele, disseram que ele era o próprio Beelzebul, bateram nele, cuspiram nele, e ele não abriu a sua boca. Ele era como a ovelha descrita lá em Isaías. A ovelha muda, que foi levada ao matador, não abriu a sua boca. É difícil, irmão, mas não é impossível. Às vezes a gente dá ouvido de mercador para muitas coisas que deveríamos prestar atenção. Mas nesse particular, é preciso muitas vezes, irmão, dar ouvido de mercador. A pessoa falou, xingou, gritou, blasfemou e fez. E você, dá uma de surdo. Entra de um lado e sai do outro. Não deixa descer o coração, porque se descer, o velho homem aflora. E aí é que está o perigo. De repente você vai lá e machuca o camarada, ou ele vem e te machuca. E aí? Aí vão parar na delegacia, e se você fizer coisa, ele de vilão vira vítima, foi ele que provocou, mas você machucou, então agora você é culpado e ele se tornou a vítima. Irmão, é um monte de coisa. Então, vamos vigiar na terra e ficar na presença do Senhor Jesus. Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse deve ser o nosso lema. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus está procurando? Ele está procurando por homens e mulheres cujos corações são completamente dele. Esse é o cerne, este é o segredo. Você é de Jesus? Permaneça na presença do Senhor. Entregue tudo ao Senhor Jesus. Senhor, eu já não sou mais meu, agora eu sou teu e tu és meu. Eu já não vivo, mas é tu que vive em mim. Então tudo que eu fizer daqui para frente, que seja para a glória do teu nome. Oh, que oração maravilhosa. Quando a gente faz isso, irmão, os céus se descortinam diante de nós.
Então, tudo isso que a gente vê, que parece ser um afronto, uma coisa do diabo, isso não, é só menos, não tem nenhum prestígio, a gente passa por cima e vai em frente, porque os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. No segundo tópico, nós vamos ver aqui sobre diferenças entre caráter e dons. Nós já vimos que no tópico anterior que o caráter é um conjunto de traços de uma pessoa que pode ser moldado a qualquer hora. Já os dons diz respeito aos talentos ou aptidões que o ser humano possui para a execução de uma obra para Deus ou profissão que exerce. No primeiro ponto, os dons naturais. Quais seriam os dons naturais? A expressão dom, derivado do latim, tem como significado dádiva ou presente. Podemos dizer que os dons naturais são aqueles que nascem com o indivíduo, sendo assim uma habilidade para o desempenho de funções específicas. A Bíblia diz que os dons concedidos por Deus aos seres humanos são sem arrependimento, conforme está registrado em Romanos 11, 29. Jesus, ao falar sobre o desempenhar destas aptidões naturais concedidas por Deus, ressalta que precisa haver fidelidade. A expressão fidelidade está relacionada à atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, é uma característica daquele que é confiável, que é leal, honesto e verdadeiro. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 23. São exatamente estas as palavras de Jesus. Aquele que assume o compromisso com os dons que o Senhor lhe concedeu, executa-os com humildade e fidelidade, conforme está registrado em Romanos 12, do verso 6 a 8. Pois adoramos ao Senhor e mostramos o seu poder quando exercemos com humildade e excelência os dons concedidos por ele. Como está falando de dons naturais, nós podemos falar de vocação também, né? Seria a mesma vocação. A pessoa, ela nasce, se desenvolve humanamente, fisicamente falando, intelectualmente falando, e chega no momento da vida que ela tem aptidões ou aptidão para exercer uma determinada função. E para isso ela vai para a faculdade, ela pode fazer medicina, engenharia, às vezes ela tem mais facilidade com os números, né? Outros com exatas e humanas, e etc. e tal. Uma ciência de uma maneira geral. Então isso são dons naturais. O que o comentarista está nos passando aqui através das Escrituras é que, independente do dom natural que Deus te deu e você exerce, então você tem que exercer essa função com humildade, sempre servindo as pessoas com humildade, sabendo que você é detentor de algo que Deus te deu. E aí ele cita aqui um versículo que o dom que Deus concede para nós é sem arrependimento. Então o dom que Deus concede para um cristão, ele também concede para o ímpio. Todas as pessoas nascem com dom. E esse dom natural, eles podem ser desenvolvidos tanto para o bem como para o mal. Então o que o comentarista, o que as Escrituras aconselham, principalmente a nós cristãos, é que o dom que Deus nos deu precisa ser desenvolvido em prol da comunidade, em prol de todas as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu não posso esnobar. Eu sou médico. Então, como médico, eu sou melhor do que aquele que não estudou nada. Não, pelo contrário. Eu me tornei um médico, recebi um dom de Deus para ajudar as pessoas no seu sofrimento, ajudar as pessoas nas suas enfermidades, trazer para elas, através do conhecimento adquirido, né, o alívio ou paliativo para amenizar ou para minorar a dor que aquela pessoa está sentindo por conta da enfermidade que está enfrentando. E assim sucessivamente. Recebi um dom para ser um professor. Então o meu dom é de ensinar. E aí envolve tanto o dom natural como o dom espiritual, né? Porque aí no dom do ensino o Senhor dá a capacitação, principalmente quando falamos, né, dos professores de escola dominical. Então a pessoa, ele recebe de Deus esse dom, ele tem facilidade de interpretar texto, ele lê, entende e consegue fazer a interpretação. E ele passa para aquelas pessoas que têm dificuldade numa linguagem mais acessível, mais compreensível, e as pessoas aprendem com ele. Nós vivemos essa fase no grupo escolar, no jardim da infância, no ginásio, no colegial, na faculdade, aqueles que fizeram. Então nós estávamos ali aprendendo de alguém que aprendeu e que tinha facilidade de entender o texto, de interpretar o texto e passar para a gente de uma maneira, né, simples
que a gente conseguir entender e aprender também. Então, isso também é um dom natural que Deus concedeu a cada pessoa. Amém, irmãos? No segundo ponto, agora vem falar sobre os dons do Espírito Santo. Biblicamente falando, existem os dons espirituais que são capacitações dadas pelo Espírito Santo na realização da obra de Deus, conforme registra em 1 Coríntios 12:4. E lá está escrito: existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ainda ressalta que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, verso 7. O Novo Testamento evidencia que os seguidores de Jesus eram revestidos da autoridade do nome de Jesus para operar milagre e falar das grandezas do reino. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Como discípulos de Cristo, é necessário também estar debaixo de sua autoridade, ser moldado como vaso de valor e assim ser usados pelo Espírito Santo em sua obra. Então nós vemos aqui que você recebeu o dom natural e agora, através do Espírito Santo, você recebe a capacitação para poder fazer aquele trabalho para a glória de Deus, quando estamos falando aqui de um trabalho cristão. Então, o caráter, ele vai sendo moldado à medida que você vai dando espaço ao Espírito Santo para que isso aconteça. Louvado seja o nome. No ponto de número 3, ou no tópico 3, a pergunta aqui é: como é formado o caráter de Cristo em nós? Cristo não é apenas o nosso mestre, mas também Salvador e Senhor. Deus espera que não sejamos seus seguidores somente, mas sim discípulos leais que se pareçam com ele diariamente. O caráter de Deus é implantado em nós por intermédio de uma vida piedosa com ele. Aí nós vimos lá no princípio, né, algumas coisas básicas, ou alguns... deixa eu voltar aqui no texto para a gente poder entender melhor isso aqui, aonde fala, né, desses traços que precisam ser moldados em nós. Então nós precisamos, né, caridade, ser temperado, ter temperança. Então ali tem todos os traços que são necessários, todos os pontos que precisam ser vividos por aquele que quer ter em si o caráter de Cristo. Então nós vemos aqui que o caráter de Deus é implantado em nós por intermédio de uma vida piedosa com ele. Então, aquela vontade de tirar a diferença, ela pode até existir, mas ela não vai ser concretizada na prática, porque você sabe que agora você já não vive, mas Cristo vive em você. Então você vai sempre estar, né, esboçando ou deixando que o Espírito Santo reproduza em você esses frutos para que você possa realmente ser visto e possa praticar e produzir os frutos que levam o homem a ter o caráter de Cristo e a viver como ele viveu. No ponto 1, vem dizendo assim: meditando em sua palavra. Nós falamos também sobre isso, ter uma profunda comunhão com o Senhor Jesus, através da oração, através do jejum, através da meditação da palavra de Deus. Então esses são fatores. E aqui vem dizer que a palavra de Deus precisa ser absorvida pelo discípulo de Cristo. O apóstolo do amor, João, escreveu: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. 1 João capítulo 3, verso 9. A expressão semente traz a ideia daquilo que carrega o DNA de outrem, neste caso o DNA de Deus. Se a palavra semente de Deus permanece em nós, então somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Por meio do poder da palavra de Deus, atuando em nossa vida, somos transformados em um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, conforme registra Efésios capítulo 4 e versículo 24. Quanto mais meditarmos, ou quanto mais meditamos e vivemos a palavra de Deus, mais nos despiremos do velho homem. Aqui está o segredo. A palavra de Deus, ela precisa estar amalgamada em nós. Nós precisamos nos tornar uma massa com a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Ela é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ela é a água que sacia a nossa sede. Então nós não podemos viver como pessoas raquíticas, pessoas que estão passando fome, porque aqui não se trata de comer arroz e feijão, carne e etc. e tal.
Não estamos falando aqui de proteína, de carboidratos. Nós estamos falando de alimento espiritual. Nós estamos falando de um alimento sólido, como disse Paulo, que nos fortalece e nos faz crescer no conhecimento de Deus. E à medida que nós nos amalgamamos com esta palavra, que ela vai se tornando uma só carne em nós vamos nos desvencilhando do velho homem. O velho homem realmente vai morrendo. Você pode ter sido o homem mais valente da terra. Agora com Cristo você é uma nova criatura e, portanto, agora você é manso. Aleluia. Você se torna alguém dirigido, guiado pelo Espírito Santo. E que, como Paulo disse, repito novamente, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então esse é o segredo. O segundo ponto, cultivando um relacionamento com Deus. Como é que é possível isso? Por intermédio de Jesus Cristo e sua morte vicária. Nos foi aberto um caminho que nos leva à presença do Pai. O tempo que passamos com Deus em intimidade irá nos proporcionar comunhão e vontade de ser como Ele é. Só seremos capazes de moldar nosso caráter ao de Cristo se os momentos a sós com Ele forem priorizados. Nos relatos dos evangelhos, vemos Jesus por diversas vezes se retirando para estar sozinho com o Pai. Assim sucedeu aos apóstolos de Cristo. Aliás, todos os apóstolos foram transformados de tal maneira que preferiram morrer a renunciar às verdades do Evangelho. Que em nossos momentos de intimidade com o Todo-Poderoso, nossa vida possa ser transformada pela sua presença. Então nós vemos aqui, conforme está registrado, que nós só poderemos cultivar um relacionamento com Deus se levarmos a sério uma comunhão com Cristo. E este momentos a sós aqui, meu querido, está falando da oração. Olha, irmãos, eu compreendo e eu entendo que muitas vezes nós priorizamos tantas coisas, perdemos tempo com tanta coisa, e quando tiramos um tempinho para estar com Jesus, irmão, que vergonha. Às vezes não sabemos nem o que dizer. E aí, a prática natural e normal de uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor Jesus é simplesmente dobrar um joelho e já levantar com o outro. Senhor Jesus, eu te agradeço por isso, 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 isso. Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, faz assim, Senhor, faz assado. Amém. Esse é o Senhor Jesus que a maioria dos cristãos serve. É aquele empregado que fica esquecido lá no canto e que, quando você tem um tempinho, você vai lá fazer uma cobrança. Você vai cobrar alguma coisa para ele. Então não tem aquela relação de um amigo. Por exemplo, você tem um amigo, aí você fica aí um período sem ver ele. Quando você encontra ele, aquilo é um momento de satisfação, é um momento de alegria. Você abre um sorriso, você corre para ele, dá um abraço nele, procura um lugar para sentar, para contar as novidades. Ele quer saber como é que está você, como é que você está vivendo, o que aconteceu nesse período de ausência. Você, da mesma forma, quer saber como aconteceu naquele período de ausência, como é que ele está, como é que está indo as coisas. Então, isso é normal na vida das pessoas que têm amigos. A gente tem prazer de estar junto com um amigo, de ir a um restaurante, almoçar com ele, pagar um almoço para ele, ou ele pagar para a gente, ter um momento de comunhão, de descontração com ele. Irmão, Jesus é muito mais importante. E a gente não tira esse tempo. Às vezes lembra na hora que vai deitar. E é tão rápido, a cobrança é tão rápida. Jesus coloca nas tuas mãos, resolve da melhor maneira, que tudo seja para a tua glória, amém. E cai na cama. E Jesus diz, meu Deus do céu, queria tanto conversar com meu filho, com meu amigo, queria tanto ouvi-lo, queria tanto poder me expressar para ele, me revelar para ele algumas coisas que ele ainda não sabe, mas ele não tem tempo para mim. Ele tem tempo para a internet, para o celular, para o computador, para tanta coisa. Mas ele não parou ainda, ele não entendeu ainda, ele está ligado, ele está conectado com tudo aqui nesse plano, mas não está conectado comigo. E o inimigo está cirandando, ele está sendo castigado pelo inimigo, mas ele ainda não se deu conta. E ainda reclama, porque eu não estou resolvendo. Você já imaginou isso, irmão? Você quer ter o caráter de Cristo? Então você precisa se enquadrar nisso aqui. Eu falo para mim também, nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus através do que nós vimos aqui. Porque o Senhor Jesus já abriu a porta. Nós temos acesso ao Pai.
Nós não precisamos agora de um véu diante de nós. Nós não precisamos do sacrifício de uma ovelha, de um cordeiro, de um boi, de seja lá do que for. Nós temos acesso ao Senhor Jesus na sua crucificação, quando ele disse, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriu a passagem. Agora, como diz o escritor aos Hebreus, nós podemos nos achegar ao trono da graça, com o nosso rosto descoberto, e clamar ao Senhor, e orar ao Senhor, e conversar com Ele, contar das nossas expectativas, contar para Ele dos nossos planos, contar para Ele todas as coisas, e abrir o nosso ouvido espiritual para ouvir o que Ele tem a dizer. E Ele vai falar com você, seja em sonho, através do louvor, através da palavra, enfim, Ele vai falar com você. Eu preciso disso. E eu sei que nós precisamos disso, dessa comunhão perfeita com Deus. Porque é através dessa comunhão que nós vamos nos santificar a cada dia, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Ok, meu amado irmão? Para concluir, dizemos que o propósito de Deus é que o homem se torne parecido com Cristo, sendo por ele influenciado em todos os aspectos da vida. E quando isso acontece, o mundo, esse sistema de coisas, não tem mais influência sobre nós, porque nós somos e seremos influenciados por Cristo para o que é bom, para o que é melhor. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. E o meu pedido, carinhosamente aos irmãos, é que os irmãos façam aí os seus comentários. Comente, irmão, sobre o tema que estamos estudando, o que você achou da lição. Faça a sua pergunta, faça a sua crítica. Estamos aqui para aprender uns com os outros. Eu não sou o dono da verdade e jamais serei, porque o dono da verdade é Cristo. Pelo contrário disso, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. É a palavra. É o verbo que se fez carne. E a verdade vos libertará. Então eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro viver na verdade. E estou aqui como servo de Deus e vosso conservo para trazer aquilo que o Senhor tem me mostrado através das Escrituras, através desses estudos. E eu aprendo junto com você. E a minha oração é que tanto eu como você possamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, e um dia possamos estar na presença do Pai, lá na eternidade. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos conceder.